Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar sobre o DCU aqui, fazer uma discussão aqui nesse vídeo. Eu sempre comentei sobre isso, né, do DCU precisar ser o melhor universo, precisar fazer algo além, precisar ser coisas diferentes e tal. Mas eu nunca pensei em fazer um vídeo sobre isso e agora eu pensei, eu quero muito saber a sua opinião aí nos comentários. Mas lembrando que aqui todos os dias tem dois vídeos, às 7h45 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Caso você chegou agora no canal e o YouTube te recomendou esse canal, alguém te recomendou esse canal, apareceu pra você esse canal em algum lugar, todo santo dia tem dois vídeos aqui no canal, beleza? Bom, vamos falar aqui sobre o DCU, que o James Gunn tá criando aí junto com o Peter Safran, com toda a galera do DC Studios, e se o DCU tem que ser o melhor universo compartilhado de super-heróis. Na minha opinião, tem que ser, precisa ser. Eu vou explicar o porquê. Muita gente vai falar, pô, mas que fanboy, hein? Será que não pode ser só um universo legal, que faça sucesso? Na minha opinião, não. Eu vou explicar o porquê. Primeiramente, você não tá fazendo só filmes. O auge do MCU foi em 10 anos apenas com filmes, certo? E ali foi o auge, não sei se eles vão alcançar esse auge de novo, também não é do meu interesse, mas agora a DC tem a oportunidade de fazer algo maior e algo melhor. É capaz disso acontecer? É óbvio que isso é capaz. Os maiores heróis do planeta são da DC e os melhores vilões também. Se você tiver um plano bom, se você tiver todo um norte pra você seguir e você criar alguma coisa incrível, é bem provável que isso vai ser um fenômeno. O que eu acredito que tem que ser melhor? Primeiro que o James Gunn tá no comando, certo? Ele trabalhou no MCU, então ele fez algumas coisas, ele foi importante lá também. E aqui ele tem a oportunidade de ver tudo que foi feito lá, fazer diferente, fazer melhor, sabe? Então assim, pra DC, e tem outro ponto também que é importante. Os filmes de super-herói, eles fazem dinheiro ainda, sempre que tiver filme bom, vai fazer dinheiro, esses filmes nunca vão parar de ser feitos, né? Tem uma galera que pensa que esses filmes vão parar de ser feitos em alguma hora, isso não é verdade, isso nunca vai acontecer. O que acontece? Os filmes de super-heróis atingiram um auge com o MCU, certo? E um ou outro filme da DC, talvez no passado, enfim. A gente não viu o universo DC. Ninguém nunca viu esses heróis juntos, direito, planejado, ninguém nunca viu isso. A galera viu os absurdos do Walter Hamada e do Zack Snyder junto da Warner Bros. Aquelas atrocidades todas que a gente sempre fala aqui. Pra isso ser melhor, você precisa planejar algo mais ambicioso, sabe? Do tipo assim, pô, beleza, eles fizeram de um jeito, vamos fazer de outro jeito agora. A gente é a DC, porque esse é o pensamento que tem que ter lá dentro. Não é que tipo assim, vamos seguir o mercado. Quando o Zaslav chama o James Gunn pra fazer um DC Studios, ele tá seguindo o mercado. Só que agora ele tá fazendo de uma maneira que faz sentido, né? Porque antes não fazia sentido. Vamos fazer o Adão Negro. No Adão Negro vamos colocar um personagem que é o Senhor Destino, que é um mago também, no MCU tem um outro mago. Vamos colocar a personagem assim, 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 porque parece com um personagem de não sei da onde e tal. Tipo, você tá tentando fazer um MCU 2.0 e não é isso. E outra, o MCU não é brilhante e espetacular, é um universo bem planejado apenas. A DC tem que fazer algo melhor. E quando eu digo algo melhor, é você trabalhar nas histórias, na visão dos diretores, em todo o lance de você falar assim, pô, olha como esses heróis são quadrinescos. Eu acho que o DCU, ele precisa ser até mais quadrinesco do que o MCU. Por quê? Quando você vê, muitos de vocês falam assim, né? Pô, o Superman tem que usar a cueca por cima da calça, o Batman tem que usar. Se você conseguir fazer uma parada de qualidade e fazer isso, já te diferencia demais. De você falar assim, pô, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um filme sobre histórias em quadrinhos, né? Às vezes Hollywood esquece um pouco isso, né? Às vezes você vê o tempo todo os heróis sem máscara. Às vezes, isso, tipo, é comum também, é normal. Só que o que acontece é o seguinte, pra você criar algo grande, você tem que mudar o panorama das coisas. Você não pode chegar e falar assim, pô, vou criar um universo que vai ter um monte de cena pós-crédito. Às vezes o filme não é bom, mas vai lá porque a cena pós-crédito é boa. Tem muito filme assim, né? Que eu acho extremamente ridículo de você ir pro cinema assistir uma cena pós-crédito. Isso não pode acontecer, né? Então você tem que fazer uma parada diferente. E aí você tem a oportunidade agora de começar com filmes, séries animadas, filmes animados, games. Então você tem essa oportunidade de criar algo gigantesco. Nisso, você tem que trazer aqui coisas diferentes. Todos os anúncios fazem sentido pra mim. E eu acho que pode fazer mais sentido ainda quando a gente tiver a segunda parte desse primeiro capítulo. A grande coisa aqui que os fãs se questionam é sobre, pô, será que os filmes vão ser bons? Porque eu acredito que o plano é bom, certo? Agora os filmes precisam ser bons. Eu acho que todo mundo aqui confia no plano. Pelo menos a maioria eu acredito que confia. E pra ser melhor, você tem que fazer as histórias serem boas. Você tem que fazer os filmes serem diferenciados. A visão dos diretores tem que ser uma parada mais especial. Você não pode simplesmente colocar os heróis tudo dentro de uma caixinha, uma formulazinha, e ir fazendo filme a filme até chegar no Darkseid, por exemplo. Não, você precisa fazer coisas diferentes. Tem uma coisa que eu sempre penso assim quando eu imagino o DCU, que é o seguinte:
o DCU tem que ser uma grande saga, mas uma saga que pode ser contada em histórias fechadas, né? Então, quando você pega, por exemplo, o próprio Creature Commandos, que eu acredito que não deve ter nada muito de, tipo, ligação com o universo nessa animação, é mais uma animação introdutória pra você trazer esses personagens depois, mais pra frente, eu penso assim, tipo, pô, é legal você fazer uma história fechada que deixa ali, mas aquilo ali no futuro vai se tornar algo importante, sabe? Tipo o Monstro do Pântano. Pô, no Monstro do Pântano apareceu, sei lá, o Constantine. E aí no futuro a Liga Dark vai, sei lá, salvar o universo, tá ligado? Como eles fazem, tipo, no Guerra e Apocalipse, mais ou menos. Quando você traz aqui todo esse panorama de criar um universo de novo, muita gente fala, pô, mas a DC... Já teve gente que falou pra mim assim, pô, mas a DC vai fazer um universo de novo, que ele deu errado, vai fazer de novo, tal. Só que aquilo não era um universo, né? O que tá sendo feito aqui, em termos de planejamento, é algo que precisa ser diferente, precisa ser melhor. Muita gente fala assim, eu não quero que seja melhor, pra mim um universo bom já basta. Cara, para de nivelar DC por baixo, tá ligado? Para de nivelar DC por baixo. Se os super-heróis são o que eles são hoje, muito por conta da DC, sabe? Muito por conta da DC. De tudo que ela fez historicamente aí pelos super-heróis, desde lá do Superman, Batman, enfim. Então, o nível da DC é altíssimo. O problema é que, assim, às vezes, muitos dos fãs, talvez eu acredito que muitos dos fãs tenham crescido numa geração até que pegou uma parada da DC que não é tão legal. No meu caso do DCEU, né? Acredito que muitos de vocês começaram com o DCEU, ali no Man of Steel e, enfim, talvez essa galera não tenha noção do que a DC pode fazer. E por isso que eu falo, mano, leiam quadrinhos. Quando você lê quadrinhos, você tem noção do que é a DC. Tipo, não é animação. A animação, alguns filmes, te dá essa impressão do tipo, a DC é foda. Algumas, né? Algumas produções, assim, fora da mídia quadrinho. Só que os quadrinhos te dão um panorama do que é a DC de verdade. Quando você lê algumas histórias, algumas sagas, algumas graphic novels... A DC é muito forte, por exemplo, em histórias fechadas. Você pega o Superman Grandes Astros, o Reino do Amanhã, o Watchmen, V de Vingança, Cavaleiro das Trevas. Também as sagas, né? As sagas da DC são muito grandiosas, muito épicas e tal. Quando você lê quadrinhos, você tem um panorama muito diferente. Você tem um horizonte muito expandido do que é a DC Comics. E aí você começa a imaginar assim, pô, velho, olha o material básico que essa galera tem, como que ela não consegue fazer sucesso com isso? Quando você para pra pensar no DCU aqui, você tem que imaginar o seguinte... Esse universo precisa ser incrível. E quando eu digo incrível, não é que você vai fazer filme pra preencher tabela. E eu acredito que, por exemplo, Gladiador Dourado vai ter uma série, certo? Uma série pra você introduzir o Gladiador, que vai ser um personagem talvez de Liga da Justiça, que vai ser um personagem que no futuro ele vai ter um papel importante em algum lugar, que vai ser um personagem que vai ser mais querido. É você liberar o potencial. Você não precisa fazer um filme do Gladiador Dourado, igual tá tendo um filme do Besouro Azul, tá ligado? Que eu acho que vai ser um bom filme. Eu boto fé que possa ser um bom filme. Você não precisa fazer isso, você precisa criar algo grande. Como você cria algo grande? Com seus principais heróis. Os outros são implemento, eles vão estar ali pra implementar novas possibilidades. Como é o caso do Altort, como é o caso do Gladiador Dourado. Esses personagens, eles não vão ter o brilho do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha, do Lanterna Verde. Eles não vão ter esse brilho. Pra mim, o DCU, ele tem que criar uma coisa dele, de você assistir e falar, isso aqui é o DCU, isso aqui é um negócio da hora, isso aqui é uma parada diferente. O principal fator pro James Gunn criar um universo incrível, que seja o melhor, é ele olhar para os erros de outros universos, não só no MCU, mas na Fox, na Sony, no DCEU, olhar para todos esses erros e falar assim, ó, tudo isso que aconteceu a gente não pode fazer igual. A gente precisa fazer uma outra coisa. E tudo que deu certo, olhar e tentar fazer melhor. Porque, assim, se você tá criando um universo novo, pra você mudar o jogo, você tem que fazer melhor. Você não pode seguir no nível, na média do que é os outros universos. Você tem que fazer melhor. Você tem que alcançar um nível maior. Você tem que mostrar que o seu universo é mais especial. Muita gente duvida da DC. Pensa que, pô, os heróis da DC são ultrapassados. Muita gente fala isso do Superman, às vezes. Ou, sei lá, não aguento mais Batman e tal. Tipo, o Batman é o único personagem que você consegue fazer paradas diferentes com ele. Que é um personagem mais versátil do mundo. O herói mais versátil do mundo. Quando você pega aqui e cria todo esse universo com esses heróis juntos, você está criando possibilidades de você fazer uma franquia grande, de fazer grandes sagas. A DC sempre precisou de alguém que planejasse algo. Esse planejamento foi feito, agora precisa ser colocado em prática com qualidade. O que eu acredito do DCU é assim, o que eu penso que vai ser o DCU nos próximos anos. Eu penso que ele vai ser um universo que ele vai começar bem pé no chão, do tipo assim, construindo filme a filme, ramificações com séries e animações. E, mano, mais pra frente, eu acredito que o DCU, ele pode bombar lá pro final só, sabe? Quando todo mundo pensar, pô, mas o que eu tenho que assistir pra chegar aí no Darkseid, tá ligado? Porque pode ser que role isso. Eu espero que o DCU não se perca em várias temporadas de várias séries, tá ligado? Vamos fazer um monte de série aí. Espero que eles não se percam com isso, porque
O James Gunn fala, essa é a nossa oportunidade de fazer algo especial. Pra mim, algo especial é você levar numa grande saga e encerrar com maestria. E melhor do que tudo isso que já foi feito. Quando eu uso a palavra melhor, eu quero dizer o seguinte... Nos quadrinhos sempre foi assim, tipo, essa competição de, eu fiz melhor do que você, aí o outro faz melhor, aí o outro faz melhor. Tipo, no quesito qualidade, a DC sempre entregou obras absolutas nos quadrinhos. Então você precisa trazer isso pro cinema e mostrar o verdadeiro potencial da DC. O verdadeiro potencial da DC não é o DCEU, não é você aceitar que o Batman do Ben Affleck é um Batman foda porque ele tem visual maneiro e ele tenta emular ali algumas coisas do Cavaleiro das Trevas. Não é isso. Esses personagens, eles precisam ter um devido respeito desde o primeiro filme até o último. O DCU pra mim é o principal ponto, assim, o principal ponto que vai diferenciar logo no começo, se isso realmente acontecer, você não ter fórmula nos seus filmes. Apresentar todo ano filmes diferentes uns dos outros. Alguém já questionou isso que eu falei falando o seguinte, mas como que vai ser quando eles se encontrarem? Cara, eu dei o exemplo esses dias, né, falando por exemplo do Constantine e do Monstro do Pântano. Que sozinho eles podem funcionar como uma coisa mais de 18 anos e juntos eles podem fazer uma parada igual do Renascimento, que eles se juntam, tudo funciona. A fase do Alan Moore do Monstro do Pântano tem um texto muito bom, tem uma parada mais adulta e tal. Quando você vê o Monstro do Pântano no Liga da Justiça Dark, é muito menos complexo, é muito menos adulto, é uma coisa mais pra todo mundo. E é isso que tem que ser feito, tá ligado? Você tem que fazer uma coisa mais leve, porque, querendo ou não, isso são blockbusters. Eles estão fazendo com um intuito financeiro lucrativo muito grande de mostrar pra todo mundo os heróis deles, entendeu? Os heróis da DC, eles são muito comerciais, você precisa fazer direito pra isso dar bastante dinheiro, pra te dar bastante retorno em vários quesitos. Então, se você não tiver fórmula no começo, já dá uma boa diferenciada. E como que você supera? Vocês devem me perguntar, pô, mas como que supera ali? Apareceu todo mundo numa guerra. Qualquer saga você planejar minimamente e criar uma qualidade, você consegue fazer uma parada foda, entende? De você pegar e falar assim, pô, beleza. Fizeram tal coisa, vamos fazer uma parada louca, né? Vamos fazer tipo o Retorno do Rei lá do Senhor dos Anéis. Que pra mim é a maior guerra dos cinemas. Você vê os exércitos, você vê... É muito foda aquilo ali. A principal coisa que eu espero do DCU como fã, primeiramente, que os heróis sejam bem construídos e respeitados. E toda a propriedade intelectual seja respeitada ao máximo. O que eu quero dizer com isso? É você não fazer filme de produtor, sabe? Tipo, que nem é o Batman vs Superman... Ou que nem é o Adão Negro, ou que nem sei lá, filmes que são qualquer coisa, sabe? Não, você tem que pegar esses personagens e mostrar pro mundo por que eles são fodas e por que eles são os maiores. Esse é o principal ponto pra mim. Você tem que tratar essa propriedade intelectual de uma maneira muito, muito respeitosa e com muito carinho pra você pegar e fazer uma parada especial, que vai te diferenciar muito. E aí tem uma outra coisa pra mim que é importantíssima, não ter fórmulas, igual eu falei, pra você não se limitar dentro do seu próprio universo. Porque se você tiver fórmula, uma hora as pessoas vão cansar. E isso é provado, tá ligado? Uma hora as pessoas vão cansar e falar, mano, eu não quero mais isso aqui. Sempre a mesma coisa, sempre isso, sempre aquilo. Isso não é interessante. É interessante você fazer coisas diferentes e imaginar, jogar no subconsciente da pessoa como que esses personagens que são diferentes vão se encontrar, tá ligado? Como que a galera vai fazer? Como que o Monstro do Pântano vai encontrar, sei lá, o Superman? Como, tá ligado? E essa é uma parada legal de você imaginar. E tem outra coisa pra mim que eu acho que pode tornar o DCU especial, é você fazer mídias diferentes, com cuidado muito grande, e que todas estão no mesmo universo, e não necessariamente você precisa sempre assistir tudo ou conectar tudo pra tudo parecer que tá no mesmo universo. Não necessariamente tudo, sem exceção, precisa ser conectado. Tem coisas que precisam ser mais pro fã, né? Que nem eu falei do Creature Commandos. Os games são assim. Você não precisa fazer um game que todo mundo tem que jogar pra entender a lore do DCU. Não, você tá fazendo um game, é como se... Putz, olha o exemplo que eu vou dar. Quando você joga alguns games, isso tem muito no Resident Evil, mas tem vários outros games que fazem isso. Você tá lá, você já manja toda a história do game. O game tá te contando a história nas cutscenes e tal. E aí, de repente, você encontra uns files, né? Que são uns arquivos no meio do jogo. Algumas coisas que vão implementando a história. Os games e algumas animações, não são todas, podem fazer esse trabalho de você ter a lore estabelecida e esses outros produtos mostrar coisas diferentes. Isso ia enriquecer demais o DCU e aproximar muitos fãs. Obviamente, filmes bons, séries boas, e não seja com excesso de quantidade, que é uma parada que pode atrapalhar muito a DC no começo. Então, pra mim, o DCU, depois de tudo que aconteceu no mercado de filme super-herói, de bom, de ruim, de sucesso, de fracasso, o DCU tem quase como uma obrigação ser melhor do que todos os outros universos e mostrar que a DC tem um potencial gigantesco nos cinemas pra fazer um fenômeno em termos de universo compartilhado. Então, acho que o DC Studios tem essa missão de fazer algo diferente, especial
e único e fazer o melhor universo super-herói. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião. O que você pensa de tudo isso? Deixa aí seu comentário, sua opinião sincera sobre tudo isso. O que você espera de tudo isso aqui que eu falei. E se você tem mais alguma coisa para implementar, deixa aí embaixo nos comentários, beleza? Tamo junto, até a próxima.